Boa noite, igreja amada, eleita, predestinada por Deus desde antes da fundação do mundo, para ser revelada a justiça proveniente do amor. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é a pessoa mais feliz desta terra, porque Deus te escolheu desde antes da fundação do mundo para te revelar a justiça do amor, proveniente do amor. E tudo aquilo que Deus fez na palavra, tudo que tem na palavra de Deus, tudo, é Deus contando a história de amor dele para com a igreja, certo? De todos os ângulos, vários ângulos ele está contando. Eu já falei, quem me acompanha, já me acompanha pelos áudios, que antes eu fazia áudio, e agora pelos vídeos, Deus vai falando de vários ângulos: lei e graça, servo e filho, obras e fé, livre-arbítrio e eleição, criatura perto do Criador, criatura longe do Criador. Deus já falou de vários ângulos, mas de vários outros ângulos. A profundidade do amor dele, já mostrou onde está o verdadeiro relacionamento dele com a igreja. É na profundidade do amor dele, que é aquilo que ele fez nos bastidores, que são os benefícios e privilégios de sermos feitos à imagem de Deus. Ainda por cima fomos adotados por ele como filho. Ele nos colocou no mesmo patamar que Jesus tem como filho. E é isso que Deus tem trazido à tona através das mensagens da graça que ele tem me dado. Portanto, tudo aquilo que Deus tem trazido na mensagem, através da mensagem da graça, ele está contando a história de amor dele para com a igreja. E eu vou falar mais um pouquinho dessa história de amor. Sobre que a gente fala assim, nós cristãos evangélicos, nós temos a dificuldade de entendermos a graça porque a gente foi acostumado com a mensagem da lei. Deus permitiu. Só que está chegando o tempo disso acabar. Eu sinto no meu coração que Deus está preparando a sua igreja para os últimos tempos e para o arrebatamento. Eu não vou entrar em detalhes agora, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas eu sinto no meu coração que Deus está preparando a sua igreja. Porque Ele está trazendo à tona aquilo que estava escondido. E a palavra dele diz que não há nada encoberto que não seja revelado. Quando Deus falou isso, Ele estava pensando na profundidade do amor dele. Porque Deus nunca pensa no pior, Deus sempre pensa no melhor. Deus não tem a mente poluída. A palavra de Deus diz assim, se seus olhos forem bons, forem luz, todo o seu corpo será bom, né? Será luz. Então, quando Deus fala as coisas na palavra, Ele está falando a respeito dele. Então, Ele está se usando como ponto de partida, como referência. Então, a Bíblia revela a Deus. Logo, quando Deus falou que não há nada encoberto que não seja revelado, Ele estava pensando na profundidade do amor dele, que Ele ia trazer à tona. Por isso que eu sinto, e por causa de outras coisas também, depois eu vou fazer um vídeo falando os detalhes, por que é anticristo, por que Deus já falou que o sistema do anticristo já está no mundo. Gente, tudo se encaixa, a mensagem da graça traz tudo isso à tona, a forma, por que o anticristo vai agir, por que ele vai falar de paz mundial, por que ele vem na política e na religião, por que ele diz que vem por causa da paz mundial, mas vai ser de uma maneira detalhada. Por que Deus ele vem oprimindo? Porque ele é o contrário daquilo que Deus é. Então eu vou fazer um paralelo entre Deus e o anticristo para vocês entenderem as artimanhas do anticristo. Por que ele é anticristo de uma maneira bem detalhada. Ok? Então, igreja, a mensagem da graça traz isso à tona. Por isso que eu sinto no meu coração, eu sinto que o Espírito Santo está testificando no meu coração que Deus está preparando a sua igreja para os últimos tempos, para o arrebatamento. Só que antes do arrebatamento a gente vai ter uma pequena, para não dizer grande tribulação, sabe? Mas eu não quero assustar vocês, mas a gente vai passar pela grande tribulação. Porque Jesus não disse que a igreja não passaria por tribulação. A gente não vai ter castigo, a ira de Deus, porque a igreja não está debaixo da ira. Mas tribulação, Jesus disse que passaríamos. Então, tribulação não é castigo, então a igreja pode passar. Eu não queria não, sabe? Eu queria ser arrebatada logo no começo, mas fazer o quê, né? Pois é. Bem, mas talvez eu nem esteja aqui, né? Talvez já tenha partido para o Senhor. Hoje, então, agora eu vou trazer um pouco, Deus vai contar um pouco mais dessa profundidade do amor dele
nesse assunto que eu vou falar hoje. Nós cristãos evangélicos, nós costumamos, eu falei da mensagem da graça, né? Nós cristãos evangélicos temos dificuldade de entender a mensagem da graça, porque estamos acostumados com a mensagem da lei, que Deus permitiu que fosse assim, porque era necessário. Só que agora ele está trazendo a mensagem da graça à tona. E mensagem da graça, gente, não se entende com justiça do raciocínio lógico. Mensagem da graça é justiça proveniente do amor. Não tem como entender mensagem da graça, não tem como entender eleição, não tem como entender uma vez salvo, salvo para sempre. Por que salvação não se perde com justiça do raciocínio lógico? Não explica, certo? É amor. É justiça proveniente do amor. Para entender graça, a mensagem da graça é com o amor de Deus. Então, a pessoa, quando ouve a mensagem da graça, fala assim, mas a gente tem que se arrepender e pedir perdão. Se a gente não se arrepender e pedir perdão, a gente não vai ser salvo. Só que eu vou mostrar hoje, através da palavra de Deus, que não é necessariamente, não é verdade que é porque a gente se arrepende e pede perdão. Sabe por quê? Vou falar. A antiga aliança, ela é a lei, mandamentos, ordenanças, conceitos, preceitos, avisos e regras, pertence à justiça do raciocínio lógico, que está lá na antiga aliança, que é apresentada na antiga aliança. Por quê? Porque deixa a pessoa de sobreaviso, certo? Quando você dá um mandamento, quando você vai dar uma lei, quando você dá um aviso, dá um preceito, conceito, uma ordenança, você está deixando a pessoa de sobreaviso. Se ela pisar na bola, ela não é inocente, ela será culpada. Portanto, se Deus tivesse colocado a igreja debaixo de tudo isso, lei, mandamentos, regras, avisos, preceitos, conceitos, com certeza o homem ia se tornar o quê? Culpado, porque ele não ia conseguir ficar sem errar, sem desobedecer. Porque nós somos criaturas totalmente dependentes do Criador. Nós não temos vida em nós mesmos e nem poder em nós mesmos. Portanto, a gente com certeza ia pisar na bola. Então, nos tornaríamos culpados. E tudo aquilo que é avisado tem o quê? Consequências se tiver desobediência. Não era assim na antiga aliança? Eles me provocaram a ira, eu os consumirei na minha ira. E qual era a sentença? A alma que pecar, esta morrerá. Logo, a lei ela não perdoa. Quando a gente transgride lei, mandamento, ordenanças, avisos, regras, conceitos e preceitos, a gente vai ser julgado pelo quê? Por tudo isso. Por exemplo, vamos supor que eu, no lei de trânsito, eu avancei, era 40, eu avancei para 50. Por que 50, Isabel? Porque pode ter certeza que eu não ia passar dos 60. Porque para mim carro é uma arma. Eu vejo o carro como uma arma. Então eu não ia passar dos 60. Então vamos lá, dos 50. Era 40 km por hora e eu fui a 50. Corri muito, né? Aí eu fui pro tribunal ser julgada. O que o juiz ia usar para me julgar? A lei de trânsito, certo? E eu não ia sair de lá sem algum castigo, sem nenhuma consequência. Eu ia pagar fiança, eu ia ter que fazer autoescola de novo, ou talvez, dependendo da gravidade da reincidência, talvez fosse ficar presa 2 meses, 1 mês, 1 semana, não sei, ia ter alguma consequência, porque a lei, ela não perdoa. Logo, quando a gente erra e pede perdão, na verdade a gente não sabe porque errou e pediu perdão. Não. Vou dizer agora o que aconteceu na verdade. Quando a justiça, todo castigo, tudo aquilo que é lei, mandamento, ordenanças, preceitos, conceitos, avisos e regras, pertence à justiça do raciocínio lógico. Toda consequência que seria nossa, pelas nossas transgressões, pela nossa desobediência, a justiça do raciocínio lógico, o castigo que ela ia nos dar,
Jesus levou no nosso lugar. Jesus, quando ele sofreu todo aquele açoite, humilhação, os cravos, a morte, ele estava tomando o nosso lugar. Ele sofreu as consequências da nossa desobediência dada pela lei. Quando ele morreu na cruz, a palavra de Deus diz em Romanos 5, do 6 ao 10, já fiz até um vídeo falando sobre isso. A palavra de Deus diz que Deus se reconciliou com o homem, na hora da morte, na morte. E que através da vida de Jesus a gente ia viver. Deus está falando sobre isso. Que ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Jesus trocou de lugar com a gente. Ele pegou os nossos pecados e crucificou na cruz com ele. Porque a gente não tem culpa de ser criatura, de não termos vida nem poder em nós mesmos, de sermos totalmente dependentes do Criador. Nós temos conhecimento do bem, mas nós não temos o poder de praticar o bem. Vou dar um exemplo para vocês entenderem. Vamos lá, o cardiologista. O cardiologista é uma pessoa que entende de coração. Está sempre se aperfeiçoando, né, a aprender mais sobre o coração. Conhece comida, conhece o que remédio que é bom, o exercício, e o que pode, o que não pode, enfim. Mas todo esse conhecimento em relação ao coração impede que ele tenha problemas de coração? Impede que ele morra do coração? Pois é. Ele tem um conhecimento, porque a árvore que o homem comeu era do conhecimento do bem e do mal. Mas não dava o poder do homem praticar o bem. Portanto, uma diferença é ter conhecimento, outra coisa é ter o poder de fazer alguma coisa. O psicólogo, psiquiatra, psicanalista, toda aquela pessoa que trabalha com a mente, que Deus dá sabedoria para entender a mente. Ele ajuda a gente a entender um pouco a nós mesmos. Mas isso impede que eles tenham problema de fobias? Esse conhecimento todo em relação à mente impede que eles tenham toque? Que eles tenham ansiedade? Que eles tenham depressão? Ou até mesmo cometam suicídio? Não. Por quê? Porque são criaturas que não têm poder em vida em si mesmos, são totalmente dependentes do Criador. São receptores de toda a boa dádiva. Como diz lá em, acho que é Tiago 1,17, que Deus é o autor de toda a boa dádiva, que todo dom perfeito vem do Pai das luzes. Certo? Aí então, igreja, o homem não tem culpa de praticar o mal. Se Deus não agir através de nós, com certeza a gente vai praticar o mal. Porque a gente não tem vida e poder em nós mesmos de evitarmos o mal. E Deus é justo, igreja. Olha só, a primeira coisa que Deus vê quando olha para nós não é o pecador, é a criação. Porque se Deus não tivesse nos criado, seríamos pecadores? Não. Deus é justo. Então ele olha para nós, ele vê, a primeira coisa que ele vê é a criação, que é a imagem e semelhança dele, e ele disse que era bom. Certo? Certo. Portanto, Deus, ele sempre vai ver o melhor da criação dele. E ele sabe que a gente não tem culpa de praticar o mal. Então, o que ele fez? Através de Cristo, ele pegou, separou a criação do mal, crucificou o pecado na cruz, e a morte, que era a nossa, consequência dos nossos erros, da nossa transgressão dos mandamentos, ordenanças, preceitos, conceitos, avisos, regras. Ele morreu no nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida dele. Então é por isso que nós vamos passar a eternidade com Deus. Não é porque a gente é perdoado, é porque Jesus tomou o nosso lugar. Ele morreu a nossa morte para a gente viver a vida que era dele. E isso confirma o que está escrito em Romanos 5, do 6 ao 10, que através da morte, Deus se reconciliou, através de Jesus Cristo.
e através da sua vida nós vamos viver. Depois vocês leiam lá em Romanos 5, do 6 ao 10, se não é isso mesmo. Ok? Já fiz até um vídeo, quem não assistiu, assista no meu canal Profundidade do Amor de Deus, Marques de Souza, porque é um estudo. É maravilhoso, gente. Não é porque sou eu que faço, não. É porque a mensagem da graça é maravilhosa. Depois fazer um vídeo, você sabia, para vocês falar para vocês com quem a sabedoria anda de braços dados? Você sabia que Deus não tem razão? Deus não tem razão, não, gente. Quem disse que Deus tem razão? Ele não tem razão, não. E eu vou mostrar para vocês que Deus não tem razão. Como assim, Isabel? Deixa você com a pulga atrás da orelha. É maravilhoso. Gente, ó, isso é fresquinho. Deus me deu há 2 dias atrás. Com quem a sabedoria anda de mãos dadas, de braços dados? E que Deus não tem razão. Vou deixar para o próximo vídeo, que eu quero detalhar para vocês. É maravilhoso, é maravilhoso. Quando eu penso que Deus não tem mais nada para falar, Ele me surpreende. Vocês vão entender isso de uma maneira organizada, definida e aplicável ao entendimento. Que Deus não tem razão. Tá bom? Portanto, igreja, você, meu amado, você, minha amada irmã, você não é salvo porque você se arrepende e pede perdão. Foi porque Jesus tomou o teu lugar. Teve consequência. Lei não perdoa. Teve consequência que Jesus levou no teu lugar. E como tudo aquilo que Deus faz é de uma vez por todas, o que Deus fez? Através de Jesus, ele levou a consequência da justiça do raciocínio lógico, porque ela é severa, o castigo que era nosso, Jesus levou. E o que Deus, através de Jesus Cristo, o que Deus fez mais? Não colocou a igreja debaixo da lei. Porque se Deus tivesse colocado a igreja debaixo da lei, mandamentos, ordenanças, regras, conceitos, preceitos, avisos, o homem com certeza ia se tornar culpado. Seria pedra de tropeço para o homem. E o homem com certeza ia tropeçar, ia se tornar culpado e receberia a sentença de morte novamente. E Jesus teria que fazer tudo de novo. Mas o objetivo de Deus não era condenar o homem. Ele só queria adquirir o direito de passar a eternidade com o homem ali juntinho, como está escrito lá em Apocalipse 21, versículo 3. E Deus colocou o seu tabernáculo no meio do seu povo. O tabernáculo é o corpo de Jesus. Deus fisicamente. Deus quer, ficar ali juntinho com a gente por toda a eternidade. Mas ele teria que adquirir esse direito porque foi a exigência do caráter dele. Porque amar o que é perfeito não é amor. E ele, conseguiu. Ele venceu, ele falou, está consumado, está totalmente pago. E consumado significa isso, está totalmente pago. Ok? Então, igreja, Deus não botou você debaixo de lei, mandamentos, regras, avisos. Porque seria pedra de tropeço para você. E o objetivo dele não era te condenar. Ok? Então, amados, Deus botou a igreja debaixo da justiça proveniente do amor. Por isso que nós somos salvos. Por isso que nós vamos passar a eternidade com Deus. Porque Jesus tomou o nosso lugar, pagou o preço que era nosso e não nos colocou mais debaixo da lei para não nos tornar culpados. Porque seria pedra de tropeço. E depois eu vou mostrar para vocês. Gente, como tudo na Bíblia tem um porquê, vocês vão entender lá em Jardim do Éden que Deus botou uma pedra de tropeço no caminho de Adão. Porque era necessário. Quando eu falar em Romanos 5, já estou prometendo, mas está quase chegando o tempo de falar de Romanos 5. Vocês já vão saber por que Deus botou uma pedra de tropeço no caminho de Adão. Tá? E que pedra é essa? Quando foi que ele nos vendeu como escravo para o pecado? Que está escrito lá em Romanos 7,14. Porque Deus nos vendeu como escravos para o pecado. Gente, tem muita coisa maravilhosa ainda. Muita coisa maravilhosa. Tá bom? Vou ficando por aqui. Quero deixar bem claro que as minhas mensagens não pertencem à Igreja Batista Atitude, a qual eu frequento, são de responsabilidade minha. E se você ainda não